Boa noite, turma! Hoje nós iremos iniciar, então, a nossa matéria de bioquímica. Até então, nós estávamos tendo o nosso nivelamento. Então, agora nós veremos as proteínas séricas. O que são essas proteínas séricas, tá? São substâncias que vão estar sendo encontrados, né, no nosso sangue, mais especificamente no nosso plasma. E essas proteínas, elas são fundamentais para o nosso, organismo. Cada proteína, nós temos alguns grupos que vão ter uma função específica, vão estar atuando em alguns locais, vão ser exclusivamente, às vezes, daquele local. Isso faz com que a gente consiga determinar, tá, um processo que o paciente possa estar passando, aonde ele pode ter uma patologia, de acordo com o nível elevado ou diminuído e até inexistente dessas proteínas, tá? Essas proteínas vão fazer parte de um grupo que a gente vai denominar elas de albumina, alfa 1, alfa 2, beta 1, beta 2 e as proteínas gama. Cada grupinho dessas proteínas vão ter a sua funcionalidade e, como eu já disse, agora, elas vão determinar, através do exame, vai me determinar se há um nível elevado dessas proteínas, se há um nível diminuído dessas proteínas. Então, conforme elas aparecerem nesse exame, e esse exame a gente vai estar estudando nas próximas aulas, tá? Como que é o procedimento, como realizar, mas, primeiramente, a gente vai conhecer essas proteínas. O que a gente vai ver isso, antes da gente ver isso em laboratório, como é o procedimento, a gente precisa conhecer o que a gente vai estar identificando nesse laboratório. Então, a gente precisa conhecer o que cada uma delas são e o que elas vão estar determinando nesse exame em laboratório. A albumina, ela é uma proteína plasmática que vai estar em maiores quantidades e ela vai ser produzida exclusivamente no fígado. E isso, esse fato dela ser produzida exclusivamente no fígado vai fazer com que a gente tenha um cuidado maior, um olhar maior nesse momento em que esses valores na eletrosforese estejam ali desregulados. A gente vai ter um olhar para esse fígado, Essa albumina, ela tem diversas funções, como um transporte de hormônios, vitaminas, nutrientes, regulação do pH, controle osmótico do organismo. Então, sem a albumina, a gente perde, essa funcionalidade. A gente já vai ter ali alguns erros, hormonais acontecendo, de absorção de vitaminas, nutrientes, nosso pH fica descontrolado e isso, consequentemente, vai afetando, para que outras patologias possam ir ocorrendo. Então, pode desencadear aí algumas patologias através dessa falta de albumina, certo? Então, essa síntese da albumina, ela depende da alimentação, do estado nutricional que aquela pessoa se enquadra. Também vai determinar de acordo com a quantidade de proteínas que está circulante naquele sangue e o pH também. Então, essa albumina, ela vai ter uma grande funcionalidade quando a gente for analisar, o médico for diagnosticar o que a gente analisou isso em laboratório, vai conseguir, então, determinar, o que essa pessoa pode estar se encontrando em casos nutricionais, se há uma falta de absorção ou ingestão dessa albumina, se há algum problema no fígado desse indivíduo ou até mesmo nos rins. Então, em alguns casos, até se pede para que seja feita ali uma urina de 24 horas, para a gente determinar também o que está sendo excretado pela essa urina, se isso está sendo um problema lá no rim ou se realmente é um problema de fígado, se é um problema de absorção, ingestão, Então, isso, também pode ser pedido ali juntamente para descartar ou diagnosticar, então, o que pode estar ocorrendo com essa pessoa. Então, os valores de referência nessa eletroforese pode variar, é lógico, como eu sempre falo para vocês, isso vai de referências bibliográficas, o que aquele laboratório tem estipulado. Lógico que essa alteração, gente, é pouca coisa, Mas em média, esses números são aproximados.
Então, os valores vão entre 4,1 a 4,7. Ou em porcentagem, 55,8 a 61,1. Quando esses valores estão alterados, estão ali muito elevados ou muito abaixo, tá? Vão estar determinando algumas patologias, né, referente ao que foi comentado já. O aumento da albumina provavelmente está relacionado a uma falta de ingestão de água. Então, a pessoa está em um estado de desidratação. Então, não é que há uma super ingestão, às vezes, ou porque o indivíduo está tendo uma maior absorção, né? Às vezes, simplesmente porque a pessoa não ingeriu água. Então, a quantidade e o fluxo sanguíneo diminuíram e aquela quantidade de albumina acabou ficando um pouco elevada, mas não é que ela está realmente elevada, é que falta ali fluido nesse sangue. A diminuição da albumina pode estar relacionada com uma inflamação, uma infecção, com, né, algum problema, principalmente ali ou dos rins ou do fígado, ou como também já foi falado, uma má absorção ou falta de ingestão, né? Mas quando a diminuição pode ser esses casos. Ou também em casos de diabetes mellitus, hipertensão, edema, astite, deficiência nutricional e cirrose. Alfa-1 globulina é constituída por várias proteínas. As principais aí que a gente vai estar comentando é a glicoproteína ácida, ou AGA, e a alfa-1 antitripsina, AAT. Elas vão estar relacionadas à formação de fibras de colágenos, por inibir a atividade de vírus, parasitas, tendo ali um grande funcionamento no sistema imunológico. Os valores de referência dele nesse exame é entre 0,22 a 0,41 e em porcentagem 2,9 a 4,9%. O aumento da alfa-1 globulina podem estar relacionadas, tá, com inflamações e infecções, podem estar indicando neoplasias, síndrome de Cushing, artrites, gravidez e vasculites. Podem ter ali o seu aumento devido a, às vezes, um tratamento que o paciente, né, está fazendo com estrógenos, corticoides. Isso pode dar uma alteração, mas é devido a esse tratamento. Mas, né, em algumas patologias aí podem estar indicando também. Então, tem que estar investigando o porquê desse aumento. A diminuição dessa alfa-1 globulina pode acontecer ali por uma síndrome nefrótica, doenças hepáticas, tá? Isso em nível mais agudo, efizema, cirrose, carcinoma hepatocelular. A alfa-2 globulina é formada por 3 principais proteínas: ceruloplasmina, o CRE, a heptoglobina, o HPT, e a macroglobulina, a MG. Elas também estão ali referentes a esses processos inflamatórios e infecciosos. A ceruloplasmina, ela é sintetizada lá no fígado e possui uma grande quantidade, né, na sua composição de cobre. E isso faz com que ela consiga, né, realizar algumas reações no organismo. Ela também está, né, ali. Ela também é muito importante nessa incorporação do ferro, a transferrina, que, né, vai ser responsável pelo transporte do ferro no nosso organismo. Então, por isso, ela pode estar muito ligada, principalmente em anemias. Então, no geral, tá, essas proteínas vão estar nessas reações inflamatórias e imunológicas de defesa do nosso organismo e vão estar desempenhando, né, uma grande função aí de regular essa síntese das proteínas plasmáticas pelo fígado. Os seus valores de referência no nosso organismo é entre 0,58 a 0,92. Em porcentagem, 7,1 a 11,8%. O aumento, né, dessa alfa-2 globulina pode estar indicando ali uma síndrome nefrótica, doença de Wilson, degeneração hepática, coagulação intravascular disseminada, infarto cerebral, além, né, de também estar relacionada a essa terapia que a pessoa pode estar fazendo algum tratamento com estrógenos. Então, isso pode dar uma influência, tá, no aumento dessa alfa-2 globulina. A diminuição pode ser devido a anemias hemolíticas, pancreatite, doenças pulmonares. A beta-1 globulina tem como principal proteína a transferrina.
Ela é responsável pelo transporte do ferro por vários locais do corpo. Os seus valores de referência, tá? Podem ser entre 0,36 a 0,52, em porcentagem ali 4,9 a 7,2%. O seu aumento pode acontecer, tá, em caso de anemia ferropriva, gravidez, icterícia, hipotiroidismo e diabetes. A sua diminuição não é muito frequente, mas pode, né, acontecer, e isso vai ser observado quando o indivíduo passa por algum processo crônico. Beta-2 globulina, a gente vai ter ali as principais proteínas, a beta-2 microglobulina, BMG, e a proteína C reativa, o PCR. A BMG é um marcador ali importante para a gente detectar esses tumores linfáticos. Então, é um exame ali que a gente vai conseguir detectar e acompanhar o paciente com câncer, tá? Para verificar como é que está sendo o tratamento, se está sendo eficaz, se não está sendo, o que precisa ser alterado, né? A PCR é uma proteína muito importante na identificação de infecções e inflamações, já que vai ser a mais afetada ali em seus níveis. Os seus valores, tá, de referência vão ser de 0,22 a 0,45 e em porcentagem 3,1 a 6,1%. O seu aumento pode indicar ali doenças relacionadas com os linfócitos, inflamações e infecções. A sua diminuição pode ser relacionada a problemas no fígado, que isso vai, né, impedir a síntese dessas proteínas. As gama-globulinas serão proteínas que vão ser encontradas por estar fazendo um grande papel de defesa no nosso organismo. Isso ali, tá? Elas são essenciais nesse processo imunológico. E os seus fatores de referência vão de 0,72 a 1,27. Em porcentagem, 11,1 a 18,8%. O seu aumento, tá, vai indicar algum processo infeccioso, inflamatório, doenças autoimunes, como artrite reumatoide. Com isso, pode haver aumento de linfoma, cirrose e mieloma múltiplo. A diminuição da gama-globulina vai estar relacionada com essa deficiência, algum problema que vai estar originando nesse sistema imune, geralmente por doenças crônicas que esse indivíduo vai estar passando. Então, pessoal, trouxe aqui para vocês hoje essas proteínas, para vocês conhecerem um pouquinho mais delas, para entenderem, antes da gente iniciar esse processo do que é a eletroforese, o que esse exame, né, faz. Então, a gente já descobriu as proteínas, a gente já sabe quem são essas proteínas séricas, quais são suas funções, o que elas podem estar determinando conforme o seu aumento, sua diminuição, tá? No normal, elas devem estar ali nessas proporções que eu passei para você. Lógico que isso pode alterar um pouquinho ali de acordo com o laboratório, mas, né, são mínimas coisas, mas essas proteínas são importantes para o nosso funcionamento do nosso organismo, e quando isso está desregulado, ela pode determinar alguns outros problemas que são provenientes, né, de outros órgãos, outros sistemas ali que estão desregulados. E com isso, né, elas podem desencadear outros problemas, né, com a sua falta, porque elas não desempenham o seu papel, a sua função ali no nosso organismo. Então, elas são fundamentais para o nosso funcionamento aí da nossa máquina, né, que é o corpo humano. Então, pessoal, qualquer dúvida que vocês tenham sobre essas proteínas séricas, deixa aqui nos comentários. Na nossa próxima aula, a gente vai estar entendendo um pouquinho mais como é que esse processo, como que a gente consegue identificar o porquê que a gente vai fazer eletroforese, o que é eletroforese. Então, se vocês ainda ficaram com alguma dúvida sobre essa questão de o que são proteínas séricas e o porquê que a gente vai encontrar elas em laboratório, deixa aqui nos comentários que eu posso estar tirando as dúvidas para vocês, ok? A gente se vê também na nossa quarta aula online aqui, para a gente também estar tirando essas dúvidas que vocês possam estar tendo, ok, pessoal? Tenham um bom restante de noite e até breve!